Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Quando orardes, não useis muitas palavras como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais, muito antes que vós o peçais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Palavra da salvação. No Evangelho de hoje, Jesus ensina os seus discípulos a rezar. E ele vai dar algumas recomendações antes de ensinar a oração que nós conhecemos como a oração do Pai Nosso. No início do Evangelho, ele vai dizer: Quando orardes, não useis muitas palavras como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Essa primeira recomendação nos chama a atenção sobre a realidade de que a oração é um diálogo e não um combate, e não uma briga onde nós precisamos falar alto, precisamos falar mais do que o outro. Não, porque a oração é muito mais escuta do que a fala. É claro que a fala é uma correspondência da escuta. Por isso que Jesus Cristo ele vai nos chamar a atenção justamente sobre essa realidade, para não usar muitas palavras, porque isso significa que nós precisamos estar atentos, estar com os ouvidos abertos para escutar a palavra de Deus, para escutar a voz de Deus que fala a nós, e depois sim, para que nós possamos dialogar com Ele. Depois, Jesus ele também vai dizer: Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais, muito antes que vós peçais. Veja que Deus ele sabe a nossa necessidade. Por isso que Jesus Cristo, dando essas duas recomendações primeiras, ele vai fazer uma introdução àquilo que são os artigos da oração do Senhor. Porque a oração do Senhor é composta por alguns artigos, e esses artigos são essenciais para a nossa vida e para a nossa vida de oração, pois esses artigos, podemos dizer que eles são fundamentos daquilo que deve ser um verdadeiro diálogo com Deus. Por isso que essas duas recomendações elas vão purificando aquilo que pode ser uma desordem na nossa vida de oração, que é a multiplicação de palavras e, verdadeiramente, essa insistência indevida para aquilo que nós necessitamos, porque Deus sabe o que nós necessitamos. Nós, às vezes, achamos que necessitamos de tal coisa, mas Deus ele sabe muito bem a nossa necessidade. Por isso que depois ele vai ensinar a oração, que é fundamento do diálogo com Deus. E o primeiro artigo dessa oração é uma atitude de louvor e uma atitude de adoração. Porque quando nós dizemos Pai nosso que estás nos céus, essa é uma atitude de adoração, porque nós reconhecemos que Deus é nosso Pai e está acima de nós. Nós nos colocamos abaixo de Deus. Depois, no segundo artigo, nós dizemos: santificado seja o teu nome. Santo é o seu nome. Isso significa uma atitude de louvor,
de reconhecimento da santidade de Deus. Depois, nós vemos o terceiro artigo, e aqui nós precisamos verdadeiramente entender a primeira coisa que Jesus Cristo nos ensina a pedir é o reino dos céus. Por isso que ele vai nos ensinar: venha o teu reino. E a segunda coisa mais importante da nossa vida que nós devemos pedir é: seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Por isso que Jesus Cristo dá essas primeiras recomendações, para que a gente não multiplique muitas palavras, para que não peça aquilo que verdadeiramente não é necessário para a nossa vida, porque Deus sabe o que nós realmente precisamos. E o nosso coração ele precisa unicamente ansiar e desejar o reino dos céus e fazer a vontade de Deus. Porque se nós desejamos essas duas coisas, Deus mesmo vai suprir as nossas necessidades nas outras áreas da nossa vida. Depois, nós vemos como que Jesus Cristo nos ensina a pedir o pão. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Isso significa que nós não pedimos a subsistência para amanhã, para daqui uma semana, para daqui um mês, mas sempre o pão de hoje. O alimento corporal, mas também o alimento espiritual. Porque o próprio Cristo ele diz que ele é o pão vivo descido do céu. E esse pão que nós precisamos pedir para que possamos receber a cada dia, para que seja sustento do nosso corpo e sustento também da nossa alma. E aqui nós temos a grande manifestação da providência de Deus em nossa vida. Depois, o próximo artigo vai nos chamar a atenção sobre o perdão, porque o perdão é sim aquilo que é a obra de redenção, a obra de salvação na nossa vida, que Deus realiza na nossa vida. Por isso que depois, quando ele acaba a oração, o único artigo que ele vai voltar a falar é sobre o perdão. E ele vai dizer: de fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Veja que nós precisamos perdoar para sermos perdoados. Nós precisamos aprender a verdadeiramente ter essa iniciativa de dar perdão, de libertar os nossos irmãos daquele mal que eles cometeram, para que eles não sejam condenados pela nossa falta de perdão e para que nós também não sejamos condenados por essa falta de perdão. Por isso que a salvação está em nossas mãos e a salvação ela depende dessa prática verdadeira do perdão de Deus na nossa vida, de sermos perdoados dos nossos pecados, mas sermos capazes de transmitir essa experiência do perdão de Deus dos nossos pecados para o nosso próximo, para os nossos irmãos. E aí sim, nós permitiremos com que essa obra de salvação aconteça na nossa vida. Depois nós temos um último artigo que vai falar, e não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Aqui nós temos também o último ensinamento. Veja que a coisa menos importante é a figura do mal, mas é a coisa menos importante, mas existe um grau de importância. E veja que Jesus Cristo ele nos ensina a pedir não para não ter tentação, mas sim para que não caiamos nessa tentação. Porque uma coisa é certa, o demônio não serve a Deus, mas Deus se serve até das tentações do demônio para mostrar aquilo que em nós precisa ser curado, precisa ser mudado, precisa ser realmente trabalhado na nossa vida para que possamos ter uma vida nova em Cristo. Essa é sim aquilo que é a intenção de Deus para a nossa vida. Ele permite que a gente seja provado e muitas vezes até permite que a gente seja tentado pelo inimigo da salvação. Mas não para que a gente caia, mas para que a gente possa perceber, através da tentação,
Aonde estão as nossas fraquezas? Aonde estão aquelas feridas que precisam ser curadas em nossa vida? E depois, Jesus Cristo ele vai falar, mas livrai-nos do mal. E aqui o termo mal, infelizmente, na nossa tradução, ele é mal traduzido, porque o termo grego é o maligno. Aqui Jesus Cristo cita a pessoa do demônio, que é o maligno, porque o mal nada mais é do que a ausência do bem. Quando nós não fazemos o bem, nós começamos a nos tornar uma pessoa má. E é dessa forma. O demônio que escolheu não fazer o bem, não fazer a vontade de Deus, ele se tornou uma pessoa má. E essa pessoa má, ela vai transmitindo a sua maldade aos outros. Por isso que nós precisamos ser libertos do maligno, libertos daquele que é a origem do mal, libertos daquele que vai corrompendo o nosso coração e nos tornando filhos dele mesmo, filhos das trevas. Por isso que Jesus Cristo ele vai nos ensinar essa oração, que é a oração verdadeira de libertação da nossa vida. Uma libertação que ela é corporal, uma libertação que ela é na nossa alma, uma libertação que acontece do nosso espírito, de forma espiritual. E assim nós vamos adentrando nesse grande caminho de salvação, de diálogo com Deus. Se a nossa oração, se o nosso diálogo com Deus for segundo essa fórmula que Jesus Cristo nos ensina, o nosso diálogo com Deus será um diálogo cada vez mais frutífero, cada vez mais santo e verdadeiramente um diálogo de intimidade, onde nós teremos a verdadeira experiência mística com Deus, que é essa participação da vida dele já nessa terra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.